Gente amiga querida do canal Faz Bem, gente amiga querida da Pós TV 247, esse é o programa Retalhos da Nossa História, programas Retalhos da Nossa História, de número 33. Liga comigo, 33. Especialíssimo esse programa Retalhos da Nossa História, porque a vida sorri pra gente. Hoje é segunda-feira. Estamos ao vivo nessa segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Agora começamos miseravelmente atrasados. Hoje aconteceu de tudo. 5h10 da tarde, 10 minutos de atraso. Classe reunida, pelo amor de Deus, desculpa. A culpa foi do monitor, não foi do professor. Para colocar no ar, eu sei lá o que aconteceu hoje. Mas estamos no ar. Espero que estejamos no ar. Estamos no ar, Pedro? Eu acredito que sim. Tá bom. Como é que você está, Pedro? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. E para quem não sabe, o programa é especial hoje por N motivos, mas é porque hoje é dia de aniversário de gente importante, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se a nossa turma não vai concordar. Beethoven. É verdade. Pois é. Aniversário de Beethoven. Tem gente importante aniversariando. É verdade. Fazendo aniversário. Hã? Outra pessoa muito importante, muito importante. Minha filha faz aniversário hoje. Tua filha também, cara? Sim. Qual o nome dela, que eu não lembro? Débora de Godoy Vasconcelos. Quantos anos ela está fazendo? 23 aninhos. Quanto? 23. 23. Tem uma amiga minha que chama-se Alessandra Azevedo, Ale, também está fazendo aniversário hoje. Tem uma pessoa aqui no Giro das 11, Cirlei, também fazendo hoje, 16. Gente, tudo isso é sagitariano e sagitariana legítimo, gente alegre, gente feliz, gente que chacoalha, gente que está animada, disponível para a aventura, para a vida, para as relações. Sagitarianas e sagitarianos, o mundo é nosso. Pois é, mas é que fique claro e explícito para quem eventualmente a essa altura não saiba que o aniversariante, motivo pelo qual estamos fazendo essas referências, é o próprio monitor, nosso inspirador, nosso anfitrião, mais do que monitor, nosso anfitrião, que tem aberto desde o início do ano esse espaço todas as segundas-feiras e mais uns outros dias aí para a gente conversar sobre questões importantes da história brasileira, enfim, questões que tocam o mundo humano, as questões humanas, as demandas que emergem sempre para nós que queremos um mundo melhor, de mais paz, de mais bem. Então, Mauro, parabéns pelo seu dia, pelo seu aniversário e grato, né, por essa oportunidade. Pelo menos uma vez na semana a gente está aqui, né, conversando, trocando ideias e dessas ideias vão surgindo outras, enfim. Parabéns. Curta muito esse seu dia. Está sendo um especial. 60 anos de idade, gente. 60 anos de idade, 60. Estou me sentindo um menino, assim, muito animado para a vida. E muito grato também, muito agradecido. Olha, o que eu recebi de cumprimento hoje. Leonardo Latouche fez de surpresa, me chamou de surpresa para um programa para falar sobre paz de espírito lá na Pós TV 247. Acho que depois eu vou botar o programa novo. Estou falando que nem os baianos, vou colocar o programa no ar aqui. Foi bem legal. Nem agradeci a imensa maioria dos cumprimentos. Quando acabar nosso programa, vou fazer isso. Tem um intervalo. Gente, não vai ter festa. Não vai ter celebração, não vai ter nada. 60 anos de trampo. Porque às 9 horas da noite eu marquei, sei lá onde eu estava com a cabeça quando fechei isso com o Renato Rovai. Nessa segunda-feira, dia 16, às 9 da noite, vou fazer um programa lá na Fórum, no canal da Fórum, da revista Fórum, sobre o nosso livro, Pedro. Uhum. Nosso Lula e a Espiritualidade. Eu sei lá onde eu estava com a cabeça que concordei, não sei se eu não lembrei que era meu aniversário, sei lá. Tem que ter uma turma que me convidou aqui para comer pizza, eu falei, não vai dar, vou ter que trabalhar. Mas é tudo celebração, é tudo festa. Então, quero agradecer a todo mundo, vou responder quando acabar nosso retalhos e antes do programa das 9, eu vou me dedicar a responder os cumprimentos, o carinho, o afeto
de tanta gente, mas muito presente, muito presente. Sinto-me realmente muito presenteado por esse carinho, esse afeto todo. Então, muito mais do que eu mereço, realmente. E essa alegria, né, da gente estar junto, especialmente com o Pedro, a gente ter se reencontrado na vida. Quem é que podia fazer alguma ideia de que quando a gente se conversou pela primeira vez, depois de anos, ia dar nisso aqui tudo, né? Já fizemos curso de Canudos, estamos fazendo retalhos da nossa história, está em produção um livro do curso de Canudos, na sequência nós vamos ter livros do Retalhos da Nossa História, nessa parceria da editora 247 com a Cotter Editorial, enfim. Estamos fazendo chover, está sendo bom, está sendo legal. Mas assim, obedecendo o presidente Lula. Ele que falou para fazer, estamos fazendo. Quero saudar todo mundo que chegou. Então você pode assistir esse programa, né? Pode estar assistindo esse programa ao vivo, nesta segunda-feira, 16 de dezembro, mas pode assistir na terça, 17, quarta, 18, enfim, quando você quiser, a qualquer momento, em qualquer época, em qualquer ano. Então sinta-se muito bem chegado, muito bem chegada, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou saudar quem está ao vivo aqui agora, nesta segunda-feira, 5h16 da tarde. O Leonardo Fittipaldi Torga, do Sejus, né, o Centro de Estudos Espiritismo e Justiça Social, turma importante aqui na trajetória do Paz e Bem. O Aristides Tavares dos Santos, gratidão também, Aristides. Sandra Altava, Sandra Altava, mandando parabéns. Michele Galvão também, obrigado, meninas. Maria de Fátima Sá está falando, estamos no ar, Mauro. Estamos no ar. Demorei um pouco para perceber, mas estamos no ar. MS Ali Roque manda boa tarde para você. Pedro, parabéns. Eliana Martim, feliz aniversário para Débora, professor. Ela é uma sagitariana legítima, sim, agitada também, chacoalhada? Como não é? A seu modo. O nome Débora significa abelha. Pois é, então imagina. E no hebraico está associado com... A palavra está associada com o termo dabar. Criação. Significa palavra. Palavra que cria vida. Que produz impacto, que faz acontecer. Palavra que cria vida. Fantástico. Exatamente. Parabéns. O perfil Confessor também mandando parabéns. Regina Parenza, dizendo que ficou feliz em me conhecer e me abraçar em Porto Alegre. Eu também, Regina, fiquei muito. O pessoal a Ana e o Humberto, casal Guardabamba, gente, nossa, muito especial. Fiquei na casa deles, não vou esquecer jamais. Dizendo que o Paz e Bem é a nossa dose diária de esperança e alegria. O Ozenir Anselmo, Eveline Oliveira. Maratonei todo o curso para chegar à aula de hoje, justo no dia do aniversário do Mauro. Legal. Muita saúde. Agora você é sexagenário. É um jeito de olhar. Eu gosto. Raimundo Loyola. Obrigado, Raimundo. Valéria Valéria, a gente se encontrou em Fortaleza. Alegria, a gente está junto aqui. Neide Lopes Martins, Roxane Magalhães, Anne Walsh, mandando boa tarde para toda a classe. A Vivian, o Tiago Barbosa, de Feira de Santana, terra de Maria Quitéria. Pois é, nossa aula hoje não estava no programa. Foi uma inclusão que o Pedro decidiu fazer, porque ao longo do curso, né, Pedro, essa questão das lutas do povo brasileiro, da história do povo e o peso da escravidão, né, na história do Brasil foi crescendo ao longo do curso, né? E aí o Pedro resolveu trazer para a gente um episódio que... Levanta a mão aí na classe quem conhece a greve preta de Salvador de 1857. É esse o ano, Pedro? Levanta a mão aí quem viu, quem conhece. Ninguém, Pedro. Ninguém conhece a greve dos pretos e pretas escravos de Salvador de 1857. Então, vamos trazer... O Pedro falou, quero trazer esse tema para cima da mesa. Então, e para mim... É especial, né? Salvador hoje tem uma relação muito especial com Salvador. Estou apaixonado por uma mulher de Salvador. E ela fez uma surpresa, me presenteou com uma orquídea hoje, aqui impressionante, um beija-flor. Então, estou muito... Salvador fala muito ao meu coração atualmente. E o povo preto de Salvador, quando eu passei uma semana lá agora, encontrar 85% da população de Salvador é gente preta. Hoje, encontrar naquele farol da Barra aquela juventude negra, juventude preta de Salvador, tomando farol em alegria, é muito forte mesmo. Então, é desta gente
que nós vamos falar hoje, né, Pedro? É. E eu quis mesmo inserir esse tema. E eu devo dizer, na hora que você perguntou se alguém conhecia o tema, eu também não levantei a mão. É verdade. Eu tenho que confessar, eu também não conhecia o tema. Aliás, eu tenho que reconhecer que essa série dos retalhos, Mauro, tem produzido em mim uma saudável obrigação de ler e reler muitos materiais, né, sobre eventos dos quais eu tinha já alguma informação, ou um pouco mais, um pouco menos, mas, obviamente, para os nossos encontros aqui, era sempre necessário recuperar esses dados, né, para relacionar com outros, né, e, enfim, ir construindo essa colcha de retalhos. Mas o caso da greve, eu tenho que reconhecer, tenho que afirmar aqui, sem nenhum constrangimento, ele, para mim, também é um episódio do qual eu não tinha notícia. E eu vim a ter notícia dele quando fiquei sabendo que tinha sido lançado um trabalho a respeito do assunto, agora, há 3, 4 meses. Né? E, na minha ida a Canudos, né, eu encontrei o livro. Não havia ainda tido a oportunidade. Não acredito. Na ida a Canudos. Encontrar o livro lá no evento para o qual eu fui, né? Do qual eu participei. Né? Havia lá um stand lá com livros, basicamente de livrarias universitárias baianas ou livros tratando de assuntos baianos. E entre esses livros estava este aqui. Nossa, linda capa. Linda capa, linda. Linda capa, exatamente. O livro se chama Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia. É um livro publicado pela Companhia das Letras. E é obra de um professor que já foi várias vezes citado em episódios anteriores aqui dos nossos retalhos e que eu reputo como o grande historiador brasileiro. Talvez seja o mais citado, né, Pedro? Uma hora vamos fazer esse levantamento. Acho que talvez tenha sido quem a gente mais citou, né? Eu imagino que sim, principalmente por conta do trabalho dele em torno dos malês, seja a revolta dos malês de 35 e a presença malê para além do momento da revolta, né? Então, o professor João José Reis, o grande historiador, entre outros, mas eu tenho uma particular admiração pelo trabalho dele como alguém devotado ao tema da escravidão, mas não a escravidão como um conceito abstrato, e sim como algo que marcou pesadamente os corpos, as almas, para usar a linguagem tradicional, os sujeitos, né, que, trazidos, sequestrados, traficados da África para cá, né, criaram um mundo aqui. E um mundo que a elite dominante teima em ignorar, a relativizar, a minimizar, seja quanto à sua contribuição, seja quanto ao que tudo isso significou em termos de brutalidade, de desumanidade, de descaracterização dessas pessoas enquanto humanas, né, na medida em que foram feitas escravas. Então, João José Reis é, na minha avaliação, um profissional da história, um historiador, no pleno sentido que essa palavra tem, porque nas suas inúmeras produções, o seu esforço é de dar vida e dar voz a esses sujeitos, homens e mulheres, africanos ou seus descendentes, né, que fizeram este país.
por esse caminho terrível, né, inaugurado pelo navio negreiro. Então, esse encontro nosso, mais que especial, pelos aniversários, né, que a gente recordou no começo, é para mim também a oportunidade de manifestar, assim, de maneira muito, muito sincera e pública, né, a admiração a essa figura, né, desse historiador que nos brinda agora com essa obra que eu adquiri agora, recentemente. Né? E o livro foi lançado agora em 2019 mesmo? Foi agora em agosto, Nossa, setembro, legal. por aí. Né? A gente já tinha conversado, né, Pedro? Vale a pena dizer para a turma, de trazê-lo aqui para conversar, né? Sim, o José sim. Reis. Vou fazer o contato com ele. Já prometi não cumprir, vou tratar de cumprir. Aí, gente, estou cobrando a promessa do Pedro. Vamos trazer João José Reis. Tem, inclusive, vale a pena, ele deu uma entrevista recentemente no programa do Bob Fernandes para a TV Educativa da Bahia. Uhum. Eu assisti, assim, 10 minutos do programa, porque, gente, é incrível. Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o Chico Buarque de Holanda? Ele não escuta a música. Então, a gente que faz o... Nós não somos Chico Buarque de Holanda, pelo amor de Deus. Mas a gente que faz o YouTube, a gente assiste muito pouco, porque a gente passa tanto tempo envolvido com a produção, com os nossos programas, que não tem tempo de assistir. Então, essa é uma coisa interessante que acontece nesse meio. A gente assiste pouco as outras coisas. Mas eu quero assistir a entrevista dele com o professor João José Reis. Me parece assim, pelo que eu vi do começo, parece que foi realmente muito legal. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo de hoje essa entrevista, o link para a entrevista do Bob Fernandes. Eu estou vendo aqui que o nosso amigo do perfil, o Confessor, assistiu, né, e conheceu, inclusive, a greve de 1857, ele está dizendo aqui, durante a entrevista. Claro, ele deve ter mencionado a greve na entrevista. Esse é o mote da entrevista. Foi o lançamento do livro. Nem sabia. Foi. Legal. Então, a Valéria Torres também está dizendo que assistiu a entrevista, que foi maravilhosa, com o professor João José Reis. Então, vou colocar o link, mas nós queremos trazer aqui. Queremos trazer João José Reis aqui. A Valéria está dizendo, traga em 2020. Sei lá, de repente a gente traz em 2019 ainda. Vamos ver. Eu vou fazer esse contato. Eu também... Quem sabe segunda-feira que vem a gente não faz um retalho especial. Sei lá. Vamos ver. Vamos deixar que o multiverso resolve. Exatamente. E aí, Mauro, já faço a sugestão também de que você coloque aí para a nossa turma o link que dê acesso ao discurso que ele fez na Academia Brasileira de Letras, no dia 20 de julho de 2017, quando ele recebeu o Prêmio Machado de Assis. Foi quando? Julho de 2017? 20 de julho de 2017, tá. Quando ele recebeu o Prêmio Machado de Assis, né, o fundador da Academia, né, justamente pelo conjunto da sua obra. E é um texto pungente, porque ele diz, olha, eu não entendo direito por que eu estou recebendo um prêmio de uma academia de literatura, quando, na verdade, os meus textos são acadêmicos, mas ele escreve muito bem. Isso é um convite para futuros leitores e leitoras não temer o volume, o tamanho da obra, porque isso aqui são mais de 400 páginas, mas a escrita dele é muito leve, é muito dinâmica, é muito ágil, porque justamente ele não está analisando abstratamente, ele está dando voz às pessoas, aos sujeitos envolvidos, né? E ele, então, sendo premiado pelo conjunto da obra, que basicamente lida com pessoas escravizadas, né, ou pessoas herdeiras desse trauma, né? Então, as pessoas descendentes de escravos e escravas, basicamente na Bahia do século XIX, né? Mas um pouco antes, um pouco depois também. Então, ele trata de refletir sobre a significação deste prêmio. E aí ele tem muitas pérolas. Por exemplo, ele chama a atenção para o fato de que o próprio Machado, né, ele não era só sensível ao tema do Belo Monte de Antônio Conselheiro, era, a seu modo, de maneira muito discreta, também um militante da causa abolicionista. E ele vai tratando de pensar como esta herança ela ajuda a entender os dilemas que estamos vivendo hoje.
E o hoje dele, no discurso, é 2017. O que é 2017? É o primeiro ano pós-golpe. É o pós-golpe. Então, ele fala da reforma trabalhista. Ele fala... Essa reforma trabalhista, para quem está, de alguma maneira, familiarizado com o que era o modo de viver, de sobreviver das pessoas em condição de escravidão ou similar, apavora. Porque a reforma trabalhista vai jogar as pessoas, né, em situações ainda mais precárias para conseguir, né, a condição de sobreviver, mas sempre com riscos maiores, com perigos maiores. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que fazia referências aos cenários históricos que ele tratava de trazer, que ele trata de trazer para o conhecimento nosso, no presente, ele também trata de mostrar como é que esta herança se perpetua, não apenas como um slogan, mas como é que isso se manifesta concretamente, né, nas condições de vida em que as pessoas se encontram, nos modos precarizados pelos quais cada vez mais pessoas precisam construir as condições da sua sobrevivência, e, do outro lado, o modo como a elite do atraso, expressão do Gessé Souza, né? Como é que a elite do atraso não aprende, né? Ela mantém o mesmo modo de tratar as pessoas como se fossem gado, como se fossem peças descartáveis, né? Sem nenhum compromisso com elas e, obviamente, sem nenhum compromisso com o país. Essa linha de continuidade da maneira como a elite trata os mais pobres, Pedro, eu fiquei muito impactado, para usar uma palavra que eu gosto, e o presidente Lula também gosta, na viagem agora para Fortaleza. Porque ela acontece na esfera do trato cotidiano com o povo mais pobre, no caso com os pretos e pretas da Bahia, gente feita escrava ou seus descendentes, mas ela acontece também na esfera da política, numa esfera que é uma esfera na qual você está lidando com pessoas que, em tese, são pessoas de um nível socioeconômico, cultural mais elevado, né? A gente que está sendo a elite está nas franjas da elite, né? O pessoal da academia, da universidade, do clero. Então, fiquei muito realmente, fiquei muito impressionado nesse fim de semana, porque fiquei hospedado na casa do Inocêncio e da Ângela Uchoa, em Fortaleza, e lembrei demais de você, Pedro, demais, porque ele foi um lutador contra a ditadura militar. Em 1970, ele foi preso, foi torturado barbaramente, em 68, na verdade, foi barbaramente torturado, como milhares de pessoas nesse país. E depois de uma sequência de prisões, ele acabou sendo enviado para o Forte das Cinco Pontas, em Recife. E ele foi jogado numa cela, que é a cela onde esteve Frei Caneca, ao final, né, depois da derrota da Confederação do Equador em 1824, e da cela da qual Frei Caneca saiu em 13 de janeiro de 1825 para ser fuzilado. Uhum. Então, essa linha de continuidade na maneira como ele te trata o povo no seu cotidiano e aqueles que, para além do cotidiano, levantam-se para a disputa propriamente no terreno da política, né? Contra a elite. Né? Veja só, deixa eu juntar essa ligação que você fez do passado com o presente com um parágrafo do discurso que o Reis fez lá na academia quando recebeu o prêmio ao qual eu já me referi. Ele está tratando, ou ele está citando neste parágrafo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista lá, do Temer, o breve. Sim. Ou do Temer, o pequeno, como você quiser. Sobre a reforma trabalhista, aceitem um exercício de imaginação pessimista. E olha que ele está falando para os acadêmicos, né? É só lembrar quem faz parte, né? Quem é que compõe a Academia Brasileira de Letras. Né? Vou pensar em algumas figuras aqui. Aí ele diz, então, sobre a reforma trabalhista, aceitem um exercício de imaginação pessimista. Não resisto a comparar o trabalho intermitente. Quem nos acompanha vai se lembrar
dessa expressão, né? Ela foi introduzida na legislação trabalhista, né? E todo mundo entende do que se trata, né? O trabalho temporário, né? É o trabalho que pode acontecer num prazo, depois ser suspenso, ser retomado mais adiante, mas a pessoa não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma compensação por esse período em que ela fica, digamos assim, desocupada. Não resisto a comparar o trabalho intermitente ali contemplado com o sistema de ganho. O livro se chama Ganhadores. A greve é dos ganhadores e ganhadoras. Que não é vencedor e vencedora. Hã? Que está longe de ser vencedor e vencedora. Exato. Ele vai explicar aqui. Então, não resisto a comparar o trabalho intermitente ali contemplado com... Ali onde? Na reforma trabalhista do Temer. Com o sistema de ganho ou de aluguel nas cidades escravistas. No primeiro caso, trabalho intermitente, aliás, o sistema de ganho, o senhor mandava o escravo à rua para alugar ele próprio sua força de trabalho. No segundo, o senhor escolhia um locatário. Então, ou você tinha um escravo que ia ganhar, ou o senhor alugava alguém através do qual ele ia ganhar. Circulava o escravo ao ganho ou de aluguel entre um e outro e mais outro empreendedor. Como cumprirá fazê-lo o trabalhador intermitente do novo Brasil? Esse Brasil da ponte para o futuro, né? Um professor, por exemplo, poderá, como autônomo intermitente, servir em vários estabelecimentos de ensino. Um dia num, no dia seguinte mais um, depois ainda outro. Conclui ele. Nascerá assim o professor ao ganho. Ou, como dizia um querido professor, mestre, você já citei várias vezes, você conhece de referência, é o professor Enio, ele dizia, professor de carreira. Em outros tempos, professor de carreira era aquele que fazia a sua carreira numa determinada instituição. Agora, professor de carreira é aquele que sai de uma escola na carreira para chegar na outra escola, para compor o seu salário, para compor o seu ganho. Hã? Compor o seu ganho. Pois é, como ele diz, nascerá assim o professor ao ganho. O professor de carreira agora é o professor ao ganho. Então, aí ele ainda até diz, no meu caso dele e também é o meu, como professor de uma universidade federal, ainda, né, ele diz que no caso dele já passou o tempo de ser professor ao ganho ou de aluguel. Ele também é mais idoso, né? Ele tem mais idade que eu. Mas o que se ameaça aí no Ministério da Educação... Para os jovens professores, né? É converter todo mundo em professor de ganho. Né? Ou seja, precarizar, como já acontece em vários outros países. Eu sei de notícias em que há cooperativas de professoras, né? E aí a instituição de ensino vai lá e contrata fulano para dar um curso em um semestre. E acabou. Nada. Depois, se no outro semestre aparecer também alguma coisa, né, o profissional, a profissional tem alguma coisa a fazer. Né? Mas veja como o autor faz aí, né, essa ligação e faz perceber tão claramente como é que nós, a se julgar pelo ritmo das coisas, a gente navega velozmente para o passado. Né? Um passado assombroso. Sim. E a outra coisa que eu queria dizer, e com isso vamos entrar no nosso assunto, né? Sim. É que o professor João José Reis, nesse trabalho, como nos vários outros que ele nos tem apresentado, trabalho sobre os malês é exemplar, aquele trabalho sobre o alufarro fino, também foi tema aqui de um dos nossos encontros, né? É outra ilustração poderosa nesse sentido. Essa é a boa historiografia, é aquela que toma um evento como uma espécie de janela
para você vislumbrar uma realidade complexa, um tecido complexo da sociedade. Então, a greve foi um momento, mas o que é que esta greve descortina? Uhum. O que ela faz perceber? O que ela revela? O que ela faz descobrir? Para além da própria greve. Sim. Né? E esse é o espírito dessa historiografia que a gente, de alguma forma, trata de fazer aqui também nas nossas conversas, Mauro. Não é relatar o episódio. O episódio a gente procura, a gente encontra. Né? Mas é pensar nos processos conflitivos, densos, de longa duração, que não fosse, por exemplo, a greve, talvez a gente não tivesse condições de acessar. Não fosse a revolta dos malês em 1935, talvez a gente não se desse conta de que existiram tantos e tantas malês, né, espalhados por esse Brasil afora. Então, a greve de 1857, ela é essa fresta, né, que, na medida em que a gente empurra a porta, né, faz descortinar um cenário inusitado. Esta greve durou algo como 10 dias. Parou a cidade. Parou a cidade. E, diz o Reis, ela era basicamente uma greve de uma categoria. Fundamentalmente, a categoria de carregadores e carregadoras. Hoje a gente diria, seria uma greve no setor de transportes, alguma coisa assim. Uma greve urbana, que envolveu fundamentalmente carregadoras e carregadores. Carregadores de quê? Quem eram carregadores e carregadoras? Como carregavam? Ou seja, como é que as coisas circulavam na cidade? Porque nós estamos falando aqui, acho que eu acabei de dizer, né? Já me esqueci. É uma greve urbana. Ah, não tinha falado, não. Não? Esse é um dado importante. É uma greve na cidade de Salvador. Não é um protesto no campo, no engenho, na plantação de café. Não. É um movimento que parou uma cidade. E aí, Mauro, eu mandei umas imagens para você. Talvez seja o caso de a gente mostrar, se elas estiverem disponíveis aí. Vamos. Né? O que são esses carregadores e carregadoras? Cada imagem mereceria uma abordagem mais detida, mas vamos olhar, vamos mirar aí, e elas suscitam o nosso pensamento. São gravuras produzidas no Brasil do século XIX, basicamente na cidade do Rio de Janeiro, mas elas são evocativas, né, para ilustrar esse cenário específico que nos interessa da Bahia de meados do século XIX, perdão. Sim, estou colocando aqui a primeira imagem, Pedro. Ele demora um pouquinho para abrir, mas já abriu a primeira aqui. Está entrando? Deixa-me ver. Deu uma pane aqui no computador. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a imagem não está aparecendo. Agora entrou, acho. Bem. Sim. Entrou. Vejam aí. Duas escravas ou africanas descendentes ou pessoas de origem, de ascendência africana, eventualmente livres, libertas, mas carregadoras. Mauro, havia uma preocupação na época, o Reis mostra isso,
com como que a administração, a regulamentação da cabeça de quem carrega. Como assim? Determinações do que pode ser carregado, do que não pode. Sim, porque a cabeça de uma carregadora, como a gente está vendo aí, ela é preciosíssima, ela é um meio de transporte fundamental. Fundamental. Temos outra imagem? Temos. Eu preciso de um tempinho para abrir, porque se eu abrir muitas, eu já tive essa experiência aqui, ela acaba... Olha aqui, enquanto você encontra, eu leio aqui um trecho do João José Reis. Eu vou tomar umas expressões aqui do texto, sem fazer aquilo que o pessoal chama de spoiler, né? Mas fazendo o convite para o pessoal ir atrás da obra. Então, ele fala aqui, a uma certa altura, das ganhadeiras. Elas vendiam de tudo um pouco. As ganhadeiras. Elas vendiam de tudo um pouco. Verduras, frutas, peixe, carne verde, moqueada e cozida, quitutes, doces e salgados, panos da costa, toda a sorte de quinquilharias, entre outros produtos locais importados, mormente da África, mas de outras partes do globo também. Sobre estas mulheres, havia uma determinação em 1873 que estabelecia, veja só, Mauro, e quem nos acompanha, estabelecia entre vários, entre aspas, locais onde era permitida a venda de carne verde, as cabeças das ganhadeiras. Você tem uma regulamentação do que a cabeça de uma ganhadeira pode portar e de onde ela tem que ficar, onde é permitido que ela fique para vender a carne verde. Aí conclui aqui o Reis. As cabeças das negras eram, então, um lugar fundamental na geografia econômica de Salvador. Elas percorriam a cidade de porta em porta, ruas, becos, praças, a subir e descer ladeiras, equilibrando com força e, dizem os visitantes estrangeiros, com elegância. Suas gamelas, tabuleiros abertos e fechados, etc., etc., etc. Estes feitos de vidro e armação de madeira, denominadas caixinhas, que de pequenas nada tinham. Junto com essa imagem, vou me permitir mostrar essa aqui, que está no próprio livro, não sei se dá para ver bem. Dá. Aí temos uma ganhadeira com uma dessas caixas. Veja se essa imagem que coloquei, ela é esclarecedora, Pedro. Também. Essa é outro cenário, não é um cenário urbano, mas ilustra bem, não é, o que nós estamos aqui conversando. Né? A cabeça do trabalhador, da trabalhadora, como um lugar de transporte, e que, inclusive, tem que ser administrado. Aqui Agora, o que é que essas pessoas carregavam, além destes itens mencionados, né, presentes nas cabeças das ganhadeiras? Tudo que você possa imaginar e até aquilo que você não pode imaginar, Mauro, e quem nos acompanha. Pego aqui uma outra passagem do Reis, em que ele diz que grande parte dos negros em Salvador, escravizados ou não, trabalhava nas ruas. Eram responsáveis, sobretudo, diz ele, pela circulação de objetos e pessoas. Eu acho que mandei para você uma imagem. Sim, vou pegar aqui. Carregadores de pessoas. Vou pegar. Uma imagem, inclusive, bem famosa. Exato. Deixa eu pegar ela aqui. Um segundo, Pedro. Precisa de um tempinho para abrir. Sim, mas já vou mostrar uma imagem de fato, bem simbólica. Acho que ela faz parte aí do nosso imaginário. Mas a gente precisa recordar, né? Porque quando a gente vê a imagem, talvez a gente veja e passe rapidamente por ela, mas uma conversa como essa que
Estamos travando aqui a oportunidade que a gente tem para... Pronto, tá aí, vai abrir. Mas aí está. Abriu? Né? E aí você tem tanto 2 carregadores de pessoas, dois carregadores de uma pessoa, uma outra pessoa aqui, que é uma criança, um adolescente, que carrega uma sombrinha, né? Isso. Um guarda-chuvas, um guarda-sol. E você tem uma carregadora do lado direito da imagem. Uhum. Então, você tem 4 carregadores. Essa imagem é bem emblemática desse mundo dos carregadores e carregadoras. Você tem os homens, a mulher e a criança, adolescente. Uhum. Todos carregando. E o único branco da cena sendo carregado. Uhum. Né? Então, continua aqui o Reis. Essas pessoas carregavam de tudo. Pacotes pequenos e grandes, envelope de carta, pesadas caixas de açúcar, barris de aguardente, tinas de água potável, tonéis de fezes para serem lançados ao mar. Além de pessoas que eram carregadas, como a gente viu, em redes, eram carregadas em liteiras, a palavra chique, né? Para dizer de um veículo mais elegante, né? Pelo qual a gente da elite era carregada. Então, carregadores, carregadoras. Mas, obviamente, as atividades dessas pessoas que ganhavam, né, porque justamente estavam nas ruas, né, os ganhos vinham de outras atividades. Então, você tem o trabalhador, a trabalhadora, a quituteira, o pedreiro, o ferreiro, né, o sapateiro, alfaiate, vendedor ambulante, pessoas que vendiam seus corpos, né, como ganho para si ou para seus senhores. Uhum. A atividade da prostituição. Eu estou me lembrando aqui de um dos episódios que nós tivemos aí nos nossos retalhos, da Rosa Egipsíaca. Você se lembra? Uhum. Em que a escrava que era escrava de ganho pela atividade da prostituição. Sim. Né? Então, nós estamos falando de um mundo de milhares de pessoas. Posso trocar a imagem, Pedro? Pode, claro. Vou trocando. As imagens, elas falam por si, na medida em que a gente vai tecendo aqui o cenário, né? Enquanto você coloca a imagem, eu vou tomando aqui outras passagens do texto. Muitos escravos e escravas dividiam sua jornada de trabalho entre a casa e a rua. Compravam o alimento nos mercados e nas feiras para depois prepará-los na cozinha dos seus senhores, depois retornavam às ruas para vender comida pronta e outros produtos. Depois de cumprirem as tarefas do serviço doméstico, saíam para o ganho na rua. Aí ele diz aqui, dupla jornada naqueles tempos era isso. Dupla ou tripla jornada era isso. Né? Falava-se de um escravo, de uma escrava, que tinha prática ou habilidade de agir na rua ou na casa. Quem se dava melhor, auferindo lucro, ganho para si ou para seus senhores, na casa, ou na rua. Então, esse mundo, Mauro, dos carregadores, carregadoras, ganhadores, ganhadoras, era basicamente um mundo negro de africanos, africanas, ou descendentes, feitas escravos, escravas, ou descendentes, ou pessoas que conseguiram comprar a sua alforria. Aliás, muitas vezes a gente tem a situação em que alguém tem a licença, alguém escravizado, escravizada, tem a licença
de trabalhar na rua e auferir ganhos e reter parte do ganho consigo. Não entregar para os seus senhores. E antes que nós vamos aí censurar essas pessoas, vamos reconhecer, era com esse dinheiro que ia sendo juntado paulatinamente, progressivamente, que essas pessoas eventualmente conseguiam comprar a sua liberdade, conseguiam a sua alforria. Mauro, eu lhe pergunto se nós estamos no ar porque a sua imagem congelou. Mauro? Mauro, saímos do ar. Mauro, saímos do ar. Mauro? Oi, pronto. Opa! Voltamos. Tivemos algum problema? Tivemos algum problema de conexão, mas voltou. Finalmente voltou. Eu só não me lembro onde é que eu parei, onde é que o problema, eu não consegui identificar onde é que o problema se manifestou, a que altura o problema se manifestou. Pedro, eu acho... Até onde eu falei, até onde eu tratei. Até onde você falou, você sabe, né? Não sabemos até onde foi transmitido. Exatamente. Eu tenho a impressão, Pedro, que foi logo depois de você mencionar a Maria Egipsíaca, que a gente saiu do ar. Ah, sim? Sim. Então, eu estava dizendo que no caso da Rosa Egipsíaca, ali nós tínhamos uma típica escrava de ganho, né? E os recursos que ela conseguia juntar tinham a ver, inclusive, com a atividade da prostituição. E, bem, depois disso, se me recordo aí qual era a minha linha de raciocínio, o ponto era o seguinte: esses escravos e escravas de ganho tinham uma possibilidade a mais de autonomia. Por quê? Porque conseguiam o ganho. Seus senhores cobravam o ganho, mas esses escravos e escravas não entregavam tudo. Guardavam uma parte do dinheiro. Guardavam. E eu dizia, antes que a gente já faça a crítica moralista, convenhamos, é com esse ganho que vai sendo guardado, é que essas pessoas um dia, quem sabe, conseguem a sua alforria. Conseguem comprar a sua liberdade. Então, a gente tem ganhadores, ganhadoras, né, em todas essas e mais outras situações, né? Agora, fundamentalmente, quem é que exerce esse tipo de atividade? É gente negra. Anteriormente escravizada, atualmente escravizada, descendente de gente escravizada, mas é o mundo afro-brasileiro que faz a mobilidade das pessoas e das mercadorias, das coisas, dos objetos na cidade. Sim. Essa dinâmica da cidade, ela suscitava uma série de questões. E os administradores da cidade
né, julgavam que era necessário, em nome do desenvolvimento, em nome do progresso, etc., era necessário regulamentar a atividade. Então, você vai ter, em 1857, no dia 11 de março, uma determinação, né, um projeto de lei, diríamos hoje, apresentado lá na Câmara Municipal de Salvador, que determinava o seguinte: ninguém poderá ter escravos ao ganho sem tirar licença da Câmara Municipal, recebendo com a licença uma chapa de metal numerada, a qual deverá andar sempre com o ganhador em lugar visível. O problema, parece que a coisa que pegou foi essa chapa. Uma chapa de metal que a pessoa tinha que trazer, basicamente, pendurada ao pescoço. Para ser numerada. Numerada. Quem for encontrado a ganhar sem chapa sofrerá 8 dias de prisão, sendo escravo. E aí a prisão do escravo é uma. Sendo livre, outros tantos, só que a prisão é outra. Quando o ganhador for pessoa livre, deverá apresentar fiador, que se responsabilize por ele, a fim de poder conseguir a licença. E a chapa, a qual será restituída quando, por qualquer motivo, cesse o exercício de ganhador. O ganhador que for encontrado com chapa falsa será condenado também 8 dias de prisão, não sei quantos de dinheiro de multa, além das penas. De penas a mais. Ou seja, uma tentativa de regulamentar este trabalho. Sim. E de controlar esta atividade. Por que isso? Porque muitas vezes acontecia que um ganhador recebia a incumbência de levar, vou inventar aqui, um saco de milho daqui ao outro lado da cidade por um determinado valor. E no meio do caminho ele desviava parte desse saco de milho e só entregava metade do saco de milho no lugar de destino. E fazia com esse restante que ele desviou, né, um uso, né, de acordo com o seu interesse. O comprador e o vendedor não tinham como auferir. Não, mas eu mandei um saco. Não, mas eu só recebi meio. Estou dando um exemplo aqui a esmo. Então, era necessário que aquele ganhador fosse marcado. Porque ele, então, não só levaria o saco de milho, mas ele levaria um recibo, uma nota, indicando a mercadoria que ele estava levando. Sim. Com o carregador de número tal. E isso poderia ser conferido lá no lugar de destino. Se a quantidade da mercadoria foi entregue devidamente, enfim, se a transação foi feita de acordo com os interessados. Né? Ou, muitas vezes, o fulano queria enganar o destinatário e dizia que estava mandando um saco de milho, mas quando, na verdade, estava mandando apenas metade. E aí o negócio chegava lá no destino e o problema era com o entregador. O destinatário da mercadoria vai dizer, não, você roubou. Então, para regulamentar este tipo de... essas situações corriqueiras do cotidiano, a Câmara Municipal decidiu estabelecer esse tipo de regra. Pois muito bem, a categoria dos carregadores e carregadoras se revoltou contra isso.
Porque, obviamente, a situação que eu mencionei inicialmente, a de que o escravo, o carregador, a carregadora, desviava a mercadoria que estava nas suas mãos, era muito mais rara, mas era esse tipo de acusação que mais recaía sobre eles e elas. Você não fez a entrega Sim. nos termos que eu determinei. Escravos e escravas levavam sempre o peso da responsabilidade e, na maioria das vezes, de forma indevida, né? Sem razão. Seja como for, os carregadores e carregadoras viram neste tipo de movimentação da parte do poder público uma ingerência que ia comprometer, ia interferir, né? ia precarizar e estabelecer mecanismos de controle desagradáveis, alimentar ainda mais a suspeita de que essas pessoas eram sempre portadoras, né? Pelo tipo de exemplo que justamente eu dei aqui, tratando de ilustrar a situação. Então, essas pessoas pararam. Pararam quando esta medida ela tratou de ser implementada. Então, diz aqui na própria orelha do livro, né? Os ganhadores que já viviam dia e noite sob a vigilância e a violência de autoridades, senhores e cidadãos de bem, não se deixaram abater. E o resultado foi a primeira mobilização grevista no Brasil a paralisar todo um setor vital da economia urbana. Greve. A greve. Exatamente. Exatamente. E como foi essa greve? Durou quanto tempo? Eles pararam. Pararam, não carregamos mais. Não carregamos mais. Uma greve que durou, pego aqui a informação do próprio Reis, uma greve que durou cerca de 10 dias angustiantes para quem dependia do trabalho deles, ou seja, praticamente toda a população livre de Salvador. Sim. Escravizados e libertos, todos eles africanos, assim protestaram contra a obrigação de registro junto à Câmara Municipal. Né? E a expressão do registro era justamente a tal chapa de metal. O pagamento de... e tinha isso também, já ia esquecendo de dizer, eles tinham que pagar um imposto para o exercício da profissão. Vamos lembrar que exatamente o imposto municipal está na origem da revolta de Canudos, né? Então, mas eu quando falava disso, eu estava pensando lá no que haveria de ser o Belo Monte de Antônio Conselheiro, né? É a interferência do Brasil real na economia, do Brasil oficial, perdão, na economia do Brasil real. Interferência com o objetivo de arrancar ainda mais o couro dos mais pobres, né? Porque o imposto nada mais é do que arrancar o couro de quem já não tem nada, né? De quem já vivia de maneira absolutamente precária. Sim. Então, você tem que pagar imposto, Mauro, porque você, nas suas costas, carrega um tonel de fezes para despejar no mar. Você tem que pagar um imposto porque você realiza essa atividade. É loucura. Além de outras medidas de controle policial, né, que eram antipatizadas, né, era um motivo de irritação, de revolta por parte dessas pessoas. E que tinham que, repito, o exemplo que eu dei logo no começo não foi por acaso, que tinham que viver o tempo todo sob a acusação de que não fizeram a entrega direito, de que desviaram a parte da mercadoria, de que o combinado foi uma coisa e o entregue foi outra, Sim. E a culpa e a suspeita sempre recaindo, né, nas costas
dessas pessoas cuja situação de vida já era tão precária. Sim. Que é a maneira como as elites do Brasil tratam os pobres, especialmente os descendentes das pessoas feitas escravas, dos negros e negras do Brasil. São malandros, são ladrões, são vagabundos. Essas são as palavras com as quais a elite premia aqueles que trabalham, que fazem o Brasil, né? Pois é. E não foi à toa que eu quis começar as exemplificações com essa situação. O fulano recebeu entregou metade, mas esse é o relato. Essa é a narrativa. Sim. Porque a corda vai arrebentar onde? Né? Do lado mais fraco. Sim. Então, foi nessa situação que a greve aconteceu, ela durou, diz aqui o João José Reis, 10 dias angustiantes. Sim. E ela só foi parando, né, na medida em que a Câmara Municipal ela arrefeceu algumas das medidas. Ah, sim? Ela teve que voltar atrás, senão a greve não parava. E aí a própria elite ficou apavorada. É um caso quase único na história, então, né? Não teve repressão dessa vez. Não, a greve, porque a cidade parou. Foi bem sucedida. A cidade foi bem sucedida. Na verdade, depois as medidas foram sendo aplicadas de uma forma ou de outra, mas naquele momento, daquela forma, com aquela truculência específica, o movimento foi, digamos assim, pacífico, não houve conflitos, não houve a repressão, pelo menos essa repressão bruta, geral, né? Até porque você ia comprometer a vida da cidade, porque carregadores e carregadoras todos pararam. Parou-se uma cidade. Sim, fantástico. Né? Agora, eu sei que a gente começou atrasado, a gente teve uma falhazinha no sistema e o nosso tempo está passando, mas eu não queria perder de vista uma outra dimensão desse movimento que é muito sutilmente, muito brilhantemente analisada pelo Reis. Diga. Qual era o espírito dessas medidas que a elite soteropolitana, baiana, estava tomando? A lógica era, sim, modernizar a cidade. Uhum. Então, regulamentar, burocratizar, cobrar os impostos, tudo isso principalmente imposto sobre os pobres, isso é coisa de país civilizado. Não é à toa que o Brasil inventou a jabuticaba, né, do imposto sobre o desemprego. Uhum. A gente chegou agora... Chegamos a esse requinte. Desemprego. Uhum. Então, modernizar. Mas o que é modernizar? Uma cidade como Salvador. Uma cidade que durante 300 anos monopolizou, junto com outras, mas, enfim, concentrou, melhor dizendo, o tráfico de escravos para cá, escravos e escravas. É branquear a cidade. Sim. Branquear a cidade. Nas medidas que o poder público pretendeu implantar neste momento, estava embutida uma intenção que eles não tratavam de disfarçar. Tornar insuportável a vida de negros e negras naquela cidade. Por quê? Porque nós estamos agora, Mauro, e quem nos acompanha, nós estamos já num tempo em que o tráfico está proibido. Certo. Então, todo o tráfico que ainda acontecia era ilegal. Então, se você via numa cidade que se pretendia moderna, que recebia visitantes estrangeiros, gente ilustre, que inclusive deixou registros das suas estadas ali, né? E essas pessoas viam que o tráfico ainda continuava, isso denunciava a pirataria e denunciava o atraso da cidade. Então, havia um empenho em fazer com que a vida dos negros e negras, especialmente essas pessoas visíveis, as pessoas que estavam nas ruas,
a vida dessas pessoas se tornasse inviável, se tornasse insuportável. Em outras palavras, o que é que esses detentores do poder público na época queriam? Que essa gente negra, como se diz na linguagem comum, se escafedesse. E que, por exemplo, voltasse para a roça, voltasse para os engenhos. Lá é o lugar deles e delas. Mas lá não há problema, porque lá, bem, gente negra e cana-de-açúcar, bem, isso aí, essa é uma aliança que já vem de séculos e muito bem sucedida. Ou então, Mauro, que essas pessoas sentissem, principalmente as libertas, né? Elas se sentissem tão agredidas, tão inviabilizadas, que decidissem pegar o barco de volta e tratassem de retornar, se não à sua própria terra de origem, à terra de origem de seus ancestrais. Sim. Mas que a cidade de Salvador se esvaziasse dessa população que agora é vista como um incômodo. Então, controlar não só para propósitos administrativos ou burocráticos, mas controlar também para inviabilizar a presença dessas pessoas. Impossibilitar o seu cotidiano. Infernizar. Infernizar. Tornar um inferno. Exatamente. E aí, ou você você vai procurar emprego no engenho, mas saia do centro da cidade. Uhum. O centro da cidade não pode ser feio. E vocês são feios, feias. Esse é o pensamento. Vocês são sujos, são sujas. Esse é o pensamento. Vários relatos de visitantes da Salvador do século XIX, europeus que passaram por aqui, diziam: peraí, nós aportamos no Brasil ou na África? Uhum. Parece que o navio perdeu o rumo. Pensávamos que chegávamos ao Brasil, estamos chegando na África. Por quê? Porque Salvador era vista como uma cidade feia, que precisava ser embelezada, e isto significava expulsar a população que era visível na cidade. E a grande maioria dessas pessoas que circulavam pelas ruas, praças, ladeiras, entre a cidade velha, a cidade baixa e a cidade alta, cidade velha e cidade nova, na verdade, cidade baixa e cidade alta, né? Eram negros. Precisamos expulsar essas pessoas de lá. Qualquer semelhança com a modernização que há 20 anos atrás, por aí, foi feita lá do Pelourinho, com a expulsão da população que ali vivia. Não sei há quantas anda isso agora, mas eu me lembro que quando eu comecei a ir a Salvador, fui umas 3, 4 vezes por conta das pesquisas sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, era uma notícia recorrente, né? A revitalização do Pelourinho acontecia com o sacrifício, com o desalojamento da população que vivia naquelas casas até então largadas, abandonadas, basicamente uma população negra. Agora, a história é sempre a mesma, né? A história no Brasil é irritantemente repetitiva, né? Fracassou o projeto, né? Porque Salvador continua negra. Pois é. O projeto de embranquecimento, de branqueamento de Salvador naquele momento, fracassou, porque o povo preto não saiu, né? Exatamente. Mas a pressão, a lógica da pressão permanece. Uhum. Né? O Reis, nessa entrevista que você mencionou, ao Bob Fernandes, ele diz: a população de Salvador, 80%, é de negros. Uhum. Mas olha a representação política. Claro. Quem é que manda? A família que está no poder
na cidade de Salvador, que é uma família tradicionalíssima, ela tem ligações, por exemplo, com a família do Barão de Jeremoabo, o grande fazendeiro, o grande neto de Antônio Carlos Magalhães, né? Exatamente. Então, ele diz, a população é majoritariamente negra, 4 em cada 5 pessoas na cidade. Uhum. Mas olha a representação política. Sim. Né? E a representação em qualquer segmento da elite, né? Olha a representação dentre os professores universitários, olha a representação dentro do empresariado, olha a representação dentro da advocacia, em qualquer espaço que seja um espaço que as elites consideram seu espaço, o percentual de negros é muito menor do que na cidade. Né? Sim, e nessa época começa a aparecer a associação entre pessoas que antes eram escravas, eram escravizadas, e iam alcançando a liberdade pelas alforrias, né? Pelo decréscimo do tráfico, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, enfim, essas pessoas vão sendo lenta, mas consistentemente associadas a 2 categorias. Vagabundas e perigosas. Certo. Então, essas expressões, classes vagabundas e classes perigosas, essas expressões elas vão tomando corpo, elas vão se tornando cada vez mais presentes nos debates que a elite faz em torno do cenário presente. O que é que a gente vai fazer agora que nós trouxemos essa multidão para cá e ela não nos é mais útil e, portanto, nos é indesejada? Sim. A conversa gravada nesse vídeo que viralizou entre alguns dos ricos do Morumbi, depois do massacre de Paraisópolis, não foi nem antes, dizendo que precisa acabar a favela. Fazer uma limpeza. Precisa fazer uma limpeza. Fazer uma limpeza. É exatamente o mesmo discurso sem tirar nem pôr, né, Pedro? Exatamente. É monótono. A greve de 57 permite, então, que a gente vislumbre um cenário de 160 anos de história, mas que é tão contemporâneo. Sim. Que é tão contemporâneo das nossas cidades. Eu vou ler, Pedro. Posso ler um pouco dos comentários aqui? Por favor. Das observações? Por favor. Enfim, teve vários comentários aqui no horário, no momento que a gente parou, né? Claro, mas depois continuamos. Então, vamos aqui. O Américo Fortal falando do crachá, né? A coisa do crachá. A Anne Walsh também. Thaia Sarapo, parabéns, Mauro. Amo você. Cris Maia, boa tarde. A Raquel Guimarães. Como é mesmo o nome do livro de João José Reis? Ganhadores. Mostra aí, Pedro. Eu vou botar a referência na descrição do vídeo, tá bom? Ganhadores. Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia. Companhia das Letras. A Cris Maia deu uma sugestão aqui que eu achei bem interessante. Eu nunca tinha feito isso no curso, fiz depois que ela deu a sugestão, achei legal. Seria bom colocar o professor em tela cheia. Então, vou fazer isso de vez em quando. A Selma Nefertiti. Mauro, boa tarde. Muita paz e bem seu dia. Uma bênção especial. Miriam Morim Coelho. Mauro, está cansado? A Raquel Guimarães está tirando sarro da minha cara aqui, dizendo que eu fico sonolento. A Carla Loba também, tirando sarro da minha cara. Está bem cansado, um copo de vinho ajuda. Não, é o seguinte, gente, estou cansado mesmo. A gente começou sexta-feira, Pedro, o lançamento em Santos, durante a posse do Diretório Municipal do PT. Era para ter saído de lá 9 da noite, mas o evento foi até 11 horas. Chegamos em casa em Bertioga, era 1h30 da manhã, às 4 a gente tinha que sair para Guarulhos, aí foi para Fortaleza, aí acordou cedinho, aí voltou. Nossa, eu não dormi ainda, estou com sono mesmo. Mas vai passar. Se dormir, passa, né? Se não dormir, passa. Se dormir, passa. Isso tem um remédio bom, que é dormir. Américo Fortal, o Américo, a gente teve junto. Ele me deu, deu castanha, deu doce de
coco, deu uma bolachinha fantástica lá do Ceará, docinha, uma maravilha. Ele dizendo aqui, campos de concentração no mesmo contexto de Canudos e Caldeirão. Nós vamos falar de Caldeirão, nós não falamos de Caldeirão ainda, né? Não, século XX. Século XX, nós vamos falar do Caldeirão ainda. A Vilma Pasqualina Pedó. Em Porto Alegre, a partir de 2020, a prefeitura quer impedir os catadores de materiais recicláveis de continuar fazendo o seu trabalho. É isso aí, é a mesma dinâmica, né? Exatamente a mesma dinâmica. E a burrice é tanta, né, Mauro? Me permita o comentário. A burrice, a maldade. Tem uma coisa de maldade, de sadismo aí, né? Porque veja que trabalho fundamental que é justamente esse trabalho de reciclagem. Fundamental. Eu me lembro, na virada dos anos 80 para 90, nós tivemos em São Paulo a grande Luísa Erundina, a prefeita que instituiu a coleta seletiva de lixo e justamente estimulou a criação das cooperativas, né, de catadores e catadoras. Sim. Aí veio o Maluf numa penada. Destruiu tudo. E essas associações foram retomadas depois, no governo da Marta. E aí, nos 8 anos de presidência do Lula, ele passava o Natal, na semana do Natal, ele passava uma tarde inteira com catadores e catadores. A história está contada nesse livro aqui, ó. Sim. Né? Contada pelo padre Júlio Lancelotti. A história desses encontros está contada aqui em Lula e a Espiritualidade. Antônia Lúcia, parabéns, Mauro, paz e saúde. O nosso amigo, o Pedro Lula Cândido, está falando, aula sensacional. A entrevista do historiador João José Reis ao Bob Fernandes foi muito boa. Sim, Pedro, acho que você chegou mais tarde um pouco. A gente já falou dessa entrevista, realmente foi muito boa. Nós vamos tentar trazer o professor João José Reis aqui para uma conversa e vou colocar na descrição do vídeo hoje o link para a entrevista com o professor João José Reis, na entrevista dele para o Bob Fernandes da TV Educativa. É isso aí, gente. Foi... Nossa Senhora! Nossa, foi longe. Foi longe. Mesmo com um atraso, mesmo caindo, a gente exorbitou hoje. Pedro, próxima aula, segunda-feira próxima no canal Paz e Bem, terça-feira na Pós-TV 247, quebra quilos, é isso? Isso. Continuamos no Nordeste e mexendo com a questão dos impostos incidindo na economia popular. Esse é o tema. É um tema fortíssimo, né? Olha, mas não é só aqui no Brasil, né? Boa parte das revoluções acontecidas na história mundial é por conta de imposto, né? Sim. É por conta de imposto. De quem está no poder tenta, através de imposto, se apropriar do dinheiro de outrem, né? Sim. E sobre a economia popular, que é um espaço mínimo de autonomia, né, que se consegue construir, vem o poder público e, com suas garras poderosas, tenta se apossar daquilo que, enfim, imagina conseguir. Fechou. Como eu disse, fechou. Fechou. Segunda-feira que vem a gente volta no canal Paz e Bem, terça-feira na Pós-TV 247. Então, hoje nós aprendemos que houve uma greve de escravos, escravas, ou pretos e pretas libertos na cidade de Salvador em 1857. É isso aí, né, Pedro? E por esse movimento de 10 dias, a gente tem a possibilidade de vislumbrar a dinâmica fervilhante de uma cidade tão rica culturalmente e atravessada ontem e hoje por contradições tremendas, né? Que tem um nome, né? E uma lógica, que é a da escravidão. Axé, Pedro Lima Vasconcelos, axé, professor João José Reis, axé, gente boa do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247. Obrigado por tudo. Paz e bem, paz e bem. Grande abraço, Mauro, mais uma vez, parabéns, e um bom trabalho, uma boa semana para você. Celebre muito. Vou celebrar. Gratidão, gente. Gratidão. Paz e bem. Paz e bem.